Boa noite. Feliz ano novo para todos. Então hoje a gente está recomeçando essa primeira reunião do ano de 2018. Na segunda-feira, a gente teve a primeira ontem. E nós fizemos algumas reflexões, eu com meus colegas espirituais durante esse fim de ano passado, e pensando em várias coisas que acontecem no movimento espírita, e dada a minha participação no movimento espírita há mais de 20 anos, tendo vários cargos no movimento espírita, não só em centro, mas como em federativos espíritas, eu resolvi preparar esse estudo fazendo um apanhado de vários ensinamentos de Allan Kardec, que é o codificador, é o fundador da doutrina espírita, é quem pensou no nome espiritismo. Ele criou o nome espiritismo, o termo espiritismo. E a gente geralmente começa, quando se fala em intolerância religiosa, geralmente a gente começa a pensar nas coisas que aconteceram na história da religião na Terra, né? A gente começa a pensar em coisas como as cruzadas, quando durante mais ou menos 300 anos, várias vezes, o homem, ele, em nome do Cristo, viajava para terras longínquas para massacrar, chacinar outras pessoas, outros povos, simplesmente porque esses outros povos acreditavam em uma coisa diferente, em um Deus diferente, ou adoravam o mesmo Deus, mas de uma maneira diferente. A gente lembra das inquisições que aconteceram na Idade Média, onde as pessoas literalmente eram queimadas vivas porque acreditavam em coisas diferentes. Mas isso não acontecia com 10 pessoas, com 100 pessoas. Acontecia com milhares e milhares de pessoas. Era uma coisa comum, muito comum. Como foi o caso de Joana d'Arc, por exemplo. Então, quando a gente fala de intolerância religiosa nas palestras espíritas, geralmente a gente fica tocando nessas coisas. Em outras palavras, na intolerância religiosa dos outros religiosos. Mas quanto mais a gente estuda o Espiritismo, mais a gente estuda as palavras dos mentores, mais a gente vai aprendendo que todos os assuntos, tudo que a gente estuda, todas as mensagens, a gente tem que trazer para o íntimo da gente. Então aqui a gente começa a trazer esse tema para o íntimo de nós, espíritas, e não dos outros religiosos. A razão pela qual isso aqui está acontecendo no mundo hoje, grande parte das pessoas, da população, está cada vez se tornando mais desinteressada pela religião. Isso aqui é um gráfico só dos Estados Unidos, essa pesquisa, mas isso está acontecendo em todo o mundo moderno, na Europa e tal. É justamente porque nós religiosos, a gente gosta de falar muito e praticar pouco. Então a palavra, ela pode muitas vezes realmente contagiar as pessoas, mas é o exemplo que realmente arrasta. Daí o cristianismo existir até hoje, porque a mensagem de Jesus, a força da ideia por trás da mensagem de Jesus era fortíssima. Só que o mestre, ele não só contagiou as pessoas com isso, ele arrastou as multidões através do seu
exemplo da sua vivência. Então todos nós religiosos, a gente tem que lembrar disso, que a gente pode falar muito bonito, a gente pode disseminar as nossas religiões com muitas mensagens, com vídeos na internet e assim vai, com eventos maravilhosos. Mas sem o exemplo, isso aqui continua acontecendo. Aí a gente então trazendo isso para o Espiritismo, para nós, a gente começa a analisar o que é o movimento espírita. Isso aqui a gente tirou do site da Federação Espírita Brasileira. O movimento espírita é o conjunto das atividades que tem por objetivo estudar, divulgar e praticar a doutrina espírita, contida nas obras básicas de Allan Kardec, colocando ao alcance e ao serviço de toda a humanidade. Estudar, divulgar, maravilhoso, e praticar. As atividades que compõem o movimento espírita são realizadas por pessoas isoladamente ou em conjunto e por instituições espíritas. Então, olha só, movimento espírita. Então, essas atividades do movimento espírita não são só realizadas por instituições, também são realizadas por pessoas isoladamente até. Eu posso estar realizando o movimento espírita só de eu estar abrindo um livro na minha casa sozinho e estudando o espiritismo. Já estou ajudando a realizar o movimento espírita. Eu não preciso de estar nem participando de um agrupamento, ou seja, que for. Eu posso estar morando lá no meio do Alasca, não tem centro espírita no Alasca ainda, e estar fazendo parte do movimento espírita com o meu estudo íntimo. As instituições espíritas compreendem as atividades federativas, que desenvolvem as atividades de união das instituições espíritas e de unificação do movimento espírita. As entidades especializadas, que desenvolvem atividades espíritas específicas, tais como as de assistência e promoção social e as de divulgação doutrinária. Os pequenos grupos de estudo do espiritismo, fundamentalmente voltados para o estudo inicial da doutrina espírita. Então aqui, além da movimentação individual, temos a movimentação, digamos assim, institucional, organizacional também, dentro do movimento espírita, como esse centro espírita aqui, como uma instituição, também faz parte do movimento espírita. Só que quando a gente fala em movimento espírita, muitas vezes a gente esquece daquela descrição ali que a gente acabou de ler, de todas as instituições, os diferentes tipos de instituições, de tipos de agrupamentos, e de que ele também é feito por pessoas, às vezes, que não participam nem de organização nenhuma. Geralmente a gente só pensa que o movimento espírita, ele é isso aqui, o movimento federado. Conselho Espírita Internacional, que tem várias federativas nacionais que fazem parte deles, que são afiliados ao Conselho Espírita Internacional, na faixa de 30 e poucos, né? Todo país que tem nem chegou lá ainda, nem perto disso ainda. Algumas federativas são só nacionais, tem só 2 ou 3 centros no país e que fazem parte, organizam a Federativa Nacional e fazem parte do SEI. O movimento espírita no mundo ainda é muito, muito pequenininho. E a gente pegou aqui como exemplo a maior federativa nacional, a Federação Espírita Brasileira, onde tem várias federativas estaduais que fazem parte, trabalham dentro do Conselho Federativo Nacional na FEB, se reúnem todo ano para fazerem projetos de trabalho. Então, geralmente quando se fala em movimento espírita, por algum motivo a gente colocou dentro da gente que o movimento espírita é isso aqui, ó. É isso aqui. Sendo que no próprio site da FEB descreve um movimento espírita de uma maneira muito mais abrangente.
Fora do movimento federado, tem um movimento gigantesco desse movimento federado que a gente mostrou. Alianças, ligas, confederações, associações e outras. Por exemplo, a própria Federação Espírita de São Paulo não é afiliada, não participa como as outras federativas na FEB. Quem participa é a União Espírita de São Paulo, a USE, União das Sociedades Espíritas de São Paulo. A Federação Espírita de São Paulo, FESP, é enorme, é um prédio gigantesco, se eu não me engano tem 10 andares ou mais. Por ali passam na média de 100 mil espíritas por mês através dos trabalhos, das reuniões, é uma coisa simplesmente gigantesca. Aí tem o Centro Espírita Leon Denis, do Rio de Janeiro, gigantesco, são 2 quarteirões em Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro. Eu já tive um prazer imenso de estar lá várias vezes, participando dos trabalhos deles. E eles desenvolvem muitos trabalhos, são milhares de pessoas participando das reuniões, são prédios enormes. E eles têm as casas amigas, várias casas espíritas que utilizam os programas de estudos também deles. Tem a Confederação Espírita Americana, várias e várias casas formam, Pan-Americana. Sepa que várias casas formam essa confederação e trabalham através dessa confederação. A Aliança Espírita Evangélica, os grupos integrados, vários grupos que trabalham com essa aliança. A confraternização das campanhas Fraternidade Alta de Souza, também outro movimento fortíssimo espírita. Eles fizeram no passado, em 2017, fizeram o evento nacional deles em 4 estados diferentes, a média de 5 mil pessoas participando. E a gente colocou para representar aqui centenas e centenas de casas espíritas, que são milhares, que não são afiliadas ou participam do movimento federativo. O Grupo Espírita da Prece de Uberaba, que é o grupo que Chico fundou, que nunca foi afiliado ao movimento federativo. Então a gente, quando vê isso aqui, e além disso a gente lembra até das associações e das ligas, por exemplo, associações dos médicos espíritas, a AME, Associação dos Advogados Espíritas, Associação dos Militares Espíritas, e assim vai. Então, só para a gente ter uma ideia do que é realmente movimento espírita, porque muita gente não entende isso direito. Para a gente poder prosseguir com o nosso estudo. Allan Kardec, na Revista Espírita, ele escreveu durante mais de 10 anos uma revista espírita todo mês. Ele fazia revista espírita. Cada ano de revista espírita um livro, um manual dessa grossura aqui, ó, tipo Paulo Estevam, bem grosso. Nessa revista espírita de 1863, ele começa a falar assim pra gente: pareceis ignorar uma coisa que é bom saibais. Os grupos espíritas não são absolutamente necessários. Olha só, estranho, né? Que surpresa, né? São simples reuniões onde se sentem felizes por encontrar-se pessoas que pensam do mesmo modo. Então a gente se encontra e a gente estuda espiritismo, coisas em que ensinamentos aos quais nós somos afins. A gente se encontra, a gente estuda, a gente troca ideia, a gente cresce junto dessa maneira. A prova disso é que hoje na França há mais de 600 mil espíritas, em 1863, hoje já mudou completamente isso. 99% dos quais não fazem parte de nenhum grupo e nele jamais puseram os pés, que eles não existem numa porção de cidades, os grupos espíritas. Então aqui ele já começa a falar pra gente, dar uma introdução mais ou menos daquilo que a gente leu lá no site da FEB, de que o movimento espírita não é só através de instituições. Mesmo que não existisse um grupo espírita na face da Terra, o movimento espírita ainda existiria, mesmo que só por indivíduos.
Vamos lá. Que o Espiritismo se prega por si mesmo e pela força das coisas, porque responde a uma necessidade da época. Que as ideias espíritas estão no ar e são aspiradas por todos os poros da inteligência. Que o contágio está no exemplo dos que são felizes com essas crenças e que são encontrados por toda parte na sociedade. Sem que precise procurá-los nos grupos. Para a gente ser espírita, não tem necessidade nem de participar em um grupo. É maravilhoso. Em grupo, em sociedade, a gente sempre cresce mais rápido. Mas é isso que ele está tentando fazer. Chegar na questão do que é realmente o espiritismo em nossas vidas. Assim não são os grupos que fazem a propaganda, pois não apelam ao primeiro que apareça. Ela é feita, pouco a pouco, de indivíduo a indivíduo. Então olha só, como é que é feita realmente a propaganda espírita? Através de passar panfletozinho? Não. Essa propaganda de indivíduo a indivíduo que ele está falando é a propaganda da prática espírita cristã. É através do exemplo que essa propaganda real é feita. Não é através de milhares de eventos, de centros enormes, de federações enormes, não. É através da prática. É assim que a mensagem é levada para frente e realmente fica. O problema é que nós não entendemos isso direito ainda, muitos de nós não entendemos isso direito no movimento espírita. E muitos de nós praticamos constantemente, eu já fiz várias vezes, essa intolerância religiosa para com outros espíritas. Não só para com outros religiosos de outras religiões, mas para com outros espíritas. Nós nos colocamos numa posição altamente pretensiosa de sermos donos da verdade. E queremos que os outros sigam a verdade e pratiquem a verdade exatamente da maneira que a gente entenda que é como aquilo deva estar sendo feita. Então isso acontece muito no movimento espírita em geral. Organizações acusando organizações, pessoas criticando pessoas, palestrantes criticando palestrantes, escritores criticando escritores. Acontece muito. E a questão é que, quando a gente vai estudando Kardec e o que é a mensagem espírita original, a gente vai vendo que ele fazia completamente diferente disso tudo que a gente vê acontecer. Agora, vamos botar um parênteses, porque a gente não está falando que o movimento espírita, todo que a gente viu, é todo mundo brigando o tempo todo, todo mundo... Não, não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando é que acontece, como acontece em outras religiões, essas problemáticas de diferenças de opiniões, de críticas, como a gente vai ver várias críticas que nós espíritas fazemos, e eu já fiz várias vezes também. Acontece muito. Mas Kardec, então, a gente vai estudar a mensagem dele aqui, a gente vai ver que ele trabalhava de uma maneira completamente diferente dessa pretensiosidade que vários de nós temos de querer enfiar debaixo da goela dos outros aquilo que nós achamos que é certo. Da gente ficar criticando os outros centros. Ah, não, você tem que dar passe assim, ó. Você dá passe assim, é antidoutrinário. Não pode. Você tem que fazer palestra exatamente assim. Você não pode ter uma mesa com uma toalha branca no centro. Senão o seu centro não é centro espírita, é centro de macumba. E assim vai. É cada coisa que a gente ouve através dos anos, uma coisa incrível. Pessoas querendo controlar as coisas com essa pretensiosidade, principalmente quando nós colocamos o chapéu de dirigentes espíritas.
pegamos cargos espíritas, de diretores, de presidentes, disso e daquilo. Aí a gente se acha o todo powerful, o todo poderoso, se achando que se a gente não controlar a tudo e a todos dentro do movimento espírita, a doutrina espírita vai deixar de existir, vai deixar de ser doutrina espírita, vai virar umbanda, não sei o que, não sei o que lá. Então a gente começa a fazer essa sessão de controle para com todos e com todos. Controle de qualidade para com o trabalho dos outros. E a nossa vida passa a ser isso. Controlar como os outros praticam a religiosidade deles. E utilizando várias argumentações. Uma das que a gente mais ouve no movimento espírita é dos falsos profetas. Aí utilizam, né, os dizeres, haverão falsos profetas em todos os tempos e tal. Então a gente, tá vendo? Ele tá dando um passe lá diferente, já. É falso profeta, não sei o quê. São obsediados, fascinados. É um espírito fascinado que está fazendo ele fazer isso. Tá vendo a oração que ele faz? Uma oração longa, meu Deus, é o espírito obsediado. Eram bons, mas depois se deturparam. A gente trabalha com as pessoas às vezes 10 anos, gosta de uma literatura, lê aquilo tudo. Aí depois, por algum motivo, às vezes alguém que a gente é amigo, não gosta daquilo, fala, não, isso não é bom. Não, agora não é bom. Aí já, não, mas tá, isso aí, ele era bom no começo. Agora deturpou a mensagem, não está mais bom. Querem ganhar dinheiro com o movimento espírita. Essa aí é all the time, toda hora acontece isso. Escritores, médiuns que publicam livros, editores que publicam livros, principalmente, são atacados dessa maneira. A gente já teve vários amigos que a gente cansou de ver eles financiarem o movimento espírita, financiarem o centro espírita do bolso, tirar do bolso, tirar do bolso, tirar do bolso. E as pessoas falarem, acusarem eles de estarem ganhando dinheiro com o movimento espírita. Não são aceitos pelo movimento espírita. Por isso que a gente começou com aquele slide explicando o que era o movimento espírita. Porque as pessoas gostam de utilizar isso aqui dizendo, não, tem uma federativa ou outra que não aceita um expositor, ou um livro, ou alguma outra instituição, um trabalho de alguma outra instituição, e fala, não, mas o movimento espírita não aceita esse trabalho muito bem, não. Aí já vai passando a discórdia para frente, né? Vai passando a discórdia, porque os outros, o movimento espírita não aceita, porque as federativas não aceitam. Só que a gente já viu o que é movimento espírita. Não é feito de um ou de outro, de uma instituição ou de algumas federativas, não é feito disso. Então a gente vai se envolvendo com essas críticas que são o quê? A verdadeira demonstração de intolerância religiosa, que não tem nada a ver com o espiritismo. E a gente está falando isso dentro do movimento espírita. Mas a gente faz também para as outras religiões o tempo todo, criticando as outras religiões, rebaixando as outras religiões. Os bons espíritos trabalham em favor do bem e não contra o mal. Todo espírito evoluído trabalha assim. Quando nós aqui encarnados, todos nós temos ajuda espiritual, nós temos os nossos anjos guardiães. Quando a gente resolve percorrer os caminhos do mal, eles tentam avisar a gente, tentam intuir a gente. Mas se a gente insiste, eles vão embora. Eles vão ajudar quem queira estar produzindo algo no bem. Porque eles querem trabalhar para o bem. Eles não vão ficar perdendo tempo trabalhando contra o mal. Mentor espiritual não faz isso. Jesus não fez isso. Se ele quisesse trabalhar contra o mal, ele tinha aceitado a proposta de Judas. Ele teria guerreado contra os romanos.
feito os exércitos dele e ido guerrear contra os romanos. Mas não, o mentor espiritual não faz isso. Ele trabalha para o bem, ele não perde tempo com o mal. Então, assim que a gente deve trabalhar com relação à religiosidade nossa e dos outros. Em vez de ficar preocupado com o centro A, B ou C, como que eles estão fazendo as reuniões deles, ou quais as palestras de lá. Vamos se preocupar com como nós estamos produzindo e praticando a nossa religiosidade. A gente vai ganhar muito mais espiritualmente dessa maneira. E que é unificação? Reunir muitas partes num só corpo ou num todo, tornar uno, do dicionário. União, do dicionário. Ato é o efeito de unir, junção de duas coisas ou pessoas, conformidade, esforços ou pensamentos, concórdia, aliança, adesão, confederação, contato, liga, casamento. Então, olha só, unificação e união. Tem tanta coisa envolvida para que isso aconteça, uma união se aconteça. O que a gente lembra é que Kardec trabalhava dessa maneira aqui, ó, com relação à unificação e à união. Provém da afinidade mental e comportamental. Ele falava o tempo todo sobre isso aqui, liberdade, fraternidade, tolerância, solidariedade. Se a gente for lá na Revista Espírita e começar a procurar, digita essas palavras lá nos documentos PDF, a Revista Espírita está tudo online de graça. Documento PDF, você vai lá, find, aí você põe a palavra e ele vai mostrando todos os parágrafos que tem aquela palavra. A gente vai ver isso aqui constantemente. Então é dessa maneira que uma união realmente, um agrupamento realmente, ele pode existir de uma maneira saudável. Através dessas virtudes aqui, do trabalho baseado nessas virtudes. Ele não pode, uma união, uma unificação, não pode existir só de uma maneira organizacional, formal. Não devem ser baseadas em submissão e procedimentos e hierarquias. A gente tem que trabalhar como Jesus trabalhou, e Kardec, com a essência e não com a forma. Se a gente trabalha com a essência das coisas, a essência amorosa, fraternal, a forma da unificação e da união, ela vai acontecer normalmente. Mas o que acontece muitas vezes é que dentro do movimento espírita as pessoas querem formar a unificação, trabalhar na unificação, sem antes trabalhar na essência. Então fica todo mundo participando de agrupamentos juntos, federativos, faz reunião juntos e tal. Mas a essência ainda não existe, a essência da união ainda não existe. Aí a problemática toda acontece o tempo todo. Porque é uma unificação, é uma união simplesmente formal no papel. Eu vou sentar em uma reunião com outros presidentes de outros agrupamentos e outras instituições, porque eu virei o presidente dessa instituição. Eu mal conheço os outros, eu conheço pouco, eu encontro uma vez por ano. Não tem união de convivência ainda fraternal, não tem. Então esse Kardec vai falando pra gente com relação à unificação e à união. E lembrando pra gente que o Espiritismo é uma coisa íntima, primeiro de tudo íntima. Então pra gente conseguir chegar àquele ponto de trabalhar fraternidade, solidariedade nas nossas uniões, a gente tem que praticar esse espiritismo íntimo, cristão íntimo dentro da gente antes. As pessoas utilizam muito essa frase no movimento espírita. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua própria divulgação. Lindíssima frase, né? Muito utilizado por grande parte dos dirigentes espíritas, presidentes, diretores espíritas. Muito utilizado. O grande problema é que essa frase não existe na literatura espírita. Ela foi meio assim que adulterada, é adulterada que fala, né? Modificada
de outra frase. Essa frase aqui do livro Estude e Viva. Para isso, estudemos Allan Kardec ao clarão da mensagem de Jesus. Livro psicografado por Chico, tá? E seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade. A caridade da sua própria divulgação. Como é diferente, né? Como é que a gente chegou daqui para cá? É uma das frases mais divulgadas no movimento espírita, gente. Aqui, o que a gente vê é que nós precisamos de trabalhar com o quê? Exemplo, atitude, na ação e nas nossas palavras. Isso aqui é que será uma espécie permanente de caridade. A caridade de sua própria divulgação. Então é essa divulgação que o mentor está falando aqui. Essa é a caridade que nós podemos fazer. Divulgar o Espiritismo dessa maneira, ação, palavra, atitude. Essa é a caridade. Mas as pessoas, como têm uma dificuldade muito grande de reformularem o seu íntimo, fazer um mergulho íntimo para se modificar, por algum motivo, em algum ponto da história do movimento espírita, eles tiraram tudo aqui, o exemplo, atitude, ação, na palavra, tiraram isso e botaram só divulgação espírita. Então tá lá a gente dirigente das instituições espíritas e acha que é só a gente fazer evento espírita, encher centro espírita, passar panfleto para frente, vender livro, fazer vídeo na internet, e assim vai, que a gente está fazendo uma caridade tremenda. Não é isso que os mentores falam para a gente. Aí vai o espírita trabalhando dessa maneira aqui. Ele desencarna, aí tem que voltar e passar um livro através da mediunidade de algum médium, como é o livro do irmão Jacob. Como é que é o nome do livro, hein? Voltei. Aí ela fala assim, gente, voltei e não encontrei nada do que eu esperava. Foi presidente da Federação Espírita Brasileira, ele. Trabalhou dessa maneira aqui o tempo todinho. É ele que fala isso no livro, o tempo todinho. Todos os anos dele de espírita, trabalhava com essa divulgação aqui. Mas o seu íntimo não modificou nada. Aí ele chegou lá e ele conta os sofrimentos dele no plano espiritual. Sofrimento consciencial pelo tempo perdido, pela reencarnação desperdiçada. Aí, a gente mostra aqui, a gente tem aqui no livro O Espiritismo em sua mais simples expressão, escrito por Allan Kardec. A gente vai ver como é que ele trabalhava essas questões todas com relação ao que é Espiritismo, como que nós podemos estudar Espiritismo, o que que a gente estuda no Espiritismo, o que que está ok a gente estudar, ou trabalhar, ou divulgar no Espiritismo. Porque as pessoas, nós espíritas temos essa mania de criticar demais os outros. Expositores que utilizam alguma fonte nas suas apresentações, ou escritores que utilizam alguma fonte nas suas escrituras, ou centros que trabalham com certas obras. A gente adora criticar os outros por causa disso. Ah, tá vendo aquele centro lá? Aquele centro lá é meio espiritualista, porque eles usam esse livro assim, aquele livro tal, um livro New Age, é meio espiritualista. Ele não é muito espírita, não. Olha só.
Aí Kardec aqui, nessa obra, O Espiritismo em sua mais simples expressão, ele fala assim pra gente: as obras seguintes, escritas em diferentes épocas, interessam o Espiritismo pela similitude dos princípios, pelos pensamentos espíritas que nelas se encontram, pelos documentos úteis que encerram, pelos fatos que aí se acham casualmente relatados entre os autores contemporâneos, se alguns escreveram sem o conhecer, outros, sem o nomear, inspiraram-se evidentemente no todo ou em parte de seus princípios. Aí ele começa a listar aqui todas as obras que são escritas, não são espíritas, são obras fora do espiritismo, não são obras espíritas. Ele põe uma listinha aqui bem pequenininha dessas obras. São só mais ou menos umas 10 páginas, tá? Aí ele começa com filosofia e história, ele põe cada obra ali, algumas ele faz comentários do que são aquelas obras. Aí ele vai passando, vai passando, vai passando. Aí ele vai dividindo as obras por temas. Eu acho que tem mais de 10 páginas isso aqui, eu não sei de onde que eu tirei 10 páginas. Aí ele chega em romances. Em algumas das obras a seguir, a ideia espírita é dominante e serve de fundo ao tema. Em outras, ela é apenas acessória e consiste na afirmação de certos fatos ou na emissão de pensamentos concordes com os princípios da doutrina. Quantas vezes a gente já ouviu falar em movimento espírita pessoas dizerem: não estuda romance, não lê romance não, que você está perdendo tempo. Vai ler André Luiz, vai ler a Codificação. Não é assim que o fundador da doutrina espírita, o codificador da doutrina espírita pensava. Então, em algum lugar da história do nosso movimento, a gente criou essa desconexão com o espiritismo original. Nós criamos isso. Aí ele continua. Pouquinho romance que ele lista aqui, né? Teatro, ciências, magnetismo. Aí a gente fica: nossa, mas como a gente ouve dentro do movimento espírita que não pode se estudar magnetismo no centro espírita, isso aí é coisa dos magnetistas ou dos magnetistas espíritas. Aí ele coloca aqui, ó, coloca as obras de magnetista, de Mesmer e outros, estudando o magnetismo. Mas aí, para terminar essa listinha aqui, ele vai e coloca aqui. Aí. E agora, gente? Complicou, né? Complicou. Kardec complicou a vida da gente. Proibir um livro é dar mostras de que o tememos. As pessoas têm medo de livros. Têm medo. Mas de onde que a gente traz esse temor? A gente traz esse temor de quando nós lá, que fazíamos as cruzadas, realizávamos as inquisições, achávamos que certas obras, certas coisas, certas religiões poderiam nos dominar. Então a gente criou lá no passado, os nossos passados religiosos ortodoxos, o Librorium Prohibitorium das igrejas e assim vai. E no movimento espírita não tem algum documento assim. Mas a gente faz isso o tempo todo, condenando outras literaturas, outros livros, porque nós temos medo dessas literaturas. Isso não é uma coisa normal, isso não é uma coisa sadia, isso não é uma coisa saudável, ter medo de alguma ideia, de alguma literatura.
O Espiritismo, longe de temer a divulgação dos escritos publicados contra ele e interditar sua leitura aos adeptos, chama a atenção destes e do público para tais obras, a fim de que possam julgar por comparação. As referências à Revista Espírita indicam as obras que foram refutadas. Então está aqui, ó. Ele vai listando obras que falam mal do Espiritismo. Então Allan Kardec confiava muito na questão seguinte, de que cada ser tem o direito de praticar a sua religiosidade da maneira que lhe convém. Então não tem problema eu pegar uma obra que fala mal do Espiritismo, porque se aquela obra que fala mal do Espiritismo me convencer e eu deixar de praticar o Espiritismo, de ser espírita, é porque no momento aquilo me convém. Se eu deixar de ser espírita por causa de alguma obra ou de alguma pessoa e eu for ser, não sei, católico, judeu, seja o que for, é porque no momento aquilo convém à minha evolução espiritual. Não querendo dizer que é menor do que evolução espiritual de espírita nenhum, porque isso é como é que fala, um conto da carochinha. A gente dizer que espiritismo é mais evoluído do que espírita é mais evoluído do que as pessoas de outras religiões. Não existe isso. Então, olha só, como é que a gente criou essa desconexão com o ensinamento do espiritismo original, primitivo? Como é que pode um negócio desse? Por que a gente fica condenando literaturas, livros e tudo mais? E literatura que é escrita por próprios espíritas. Literatura que é trazida para a nossa frente através de reuniões em grupos espíritas, em federações espíritas e assim vai. O Espiritismo, em sua mais simples expressão, nesse livrinho, lá no fim desse capítulo histórico do Espiritismo, ele fala assim: como crença nos espíritos, ele é igualmente de todas as religiões, assim como é de todos os povos, visto que, onde quer que haja homens, há almas ou espíritos, que as manifestações são de todos os tempos, achando-se seus relatos em todas as religiões, sem exceção. A gente não tem que estar preocupado em ficar controlando nada no movimento espírita com medo do espiritismo morrer ou se desvirtuar. Isso não é nosso papel. Esse papel do controle da mensagem divina, da mensagem de amor, da mensagem da verdade, esse papel é dos espíritos superiores, não é nosso. Quem somos nós para ficar dizendo se o outro é um bom religioso ou não é? Se o outro é um bom espírita ou não é? Quem somos nós? Chico Xavier conta um caso para a gente interessante. Que um amigo uma vez lhe fez um elogio e ele se sentiu mal, ele se sentia mal com elogios, né? Aí ele falou assim: não, meu companheiro, eu sou um simples verme que trabalha nessa terra. Olha só, né? É o espírito humilde, né? Alguém aqui já pensou isso? Não, eu sou um simples verme. Alguém já falou isso? Não, eu sou só um verme. Olha só. Aí o Emmanuel começa a falar com ele na cabeça dele. Fala: Chico, que negócio é esse de verme? De onde você tirou? Você tá louco? Negócio de verme? Você é um verme? Como é que você se colocou nessa posição tão superior assim, Chico? Os vermes fazem um trabalho maravilhoso, eles aram a terra para as plantas crescerem. Como é que você está se colocando na posição de um verme, Chico? Olha só. É mal, mano, né? Mas, gente, isso é Chico Xavier. Como é que nós, porque a gente tem um cargo espírita qualquer, a gente se acha na posição de ficar apontando o dedo para os outros, querendo dar lição de moral nos outros?
dizendo que os outros são antidoutrinários, que casa espírita tal não é espírita, é espiritual. E assim vai. Quem somos nós? A gente tem que cuidar da nossa intimidade. No máximo, trabalhar na nossa casa espírita para que ela seja, no nosso agrupamento espírita, para que ele seja, trabalhe bem, dentro de uma amorosidade, e não ficar preocupado com o que os outros estão fazendo, atacando os outros, perseguindo os outros, querendo controlar o movimento espírita, como se nós fôssemos os salvadores da verdade divina. De maneira alguma. Aí ele continua. Pode-se, portanto, ser católico, grego, romano, protestante, judeu ou muçulmano e crer nas manifestações dos espíritos. Por conseguinte, eu não preciso nem de frequentar um centro espírita para ser espírita, e eu posso até nem frequentar um centro espírita para ser espírita e frequentar uma igreja e ser espírita. E frequentar uma sinagoga e ser espírita. Olha só. Por que ele fala isso, gente? Porque o espiritismo é uma coisa íntima. Não é uma coisa organizacional. É uma coisa íntima. É nós trabalharmos as nossas virtudes e tentarmos crescer a nossa amorosidade, as nossas virtudes dentro de nós. É isso que é espiritismo. Não são organizações, não são essas quatro paredes. Embora toda essa estrutura nos ajude a compreender melhor a doutrina. A prova disto é que o espiritismo tem aderentes em todas as seitas. Todas as seitas. Então, se o espírita pode ser católico, o adepto, aderente, adepto do espiritismo, ele pode ser católico ou judeu, seja o que for. Por que a gente vai ficar condenando as pessoas que são adeptas do espiritismo e trabalham no movimento espírita? Trabalham nas instituições espíritas, trabalham nos centros espíritas, nas federações espíritas, ou nas ligas, nas associações, seja o que for. Por quê? Como é que a gente se acha no direito de falar que essas pessoas são antidoutrinárias, enfim? Porque não é isso que Kardec falava, não é? Ele não usava, inclusive, o termo fiel. Ele usava o termo adeptos. Porque fidelidade dá esse entender daquela fidelidade ao movimento ortodoxo religioso. Né? Eu sou fiel ao Papa, eu sou fiel à igreja. Ele não quis utilizar isso. Não, você é adepto. Você gosta da ideia, mas você pode ser de qualquer igreja, qualquer crença. Olha só. Independendo de qualquer forma de culto, não prescrevendo nenhum e não se ocupando com os dogmas particulares, o espiritismo não é uma religião espiritual, especial. E esse é o grande problema. Nós somos espíritas, trabalhadores, dirigentes, adeptos espíritas, achando que o espiritismo é uma religião. Então, por isso a gente comete os mesmos erros do passado, de quando nós éramos religiosos lá atrás, de outras religiões. O espiritismo não é uma religião nesse sentido, de que se eu estou aqui, eu tenho que ser fiel dessa religião. Não, não trabalha assim. É uma coisa íntima. Eu e Deus. Isso é o espiritismo. Por que eu e Deus? Porque esse sentido de religião que o espiritismo nos mostra é o sentido da religação com Deus. Visto que não tem sacerdotes nem templos, aos que lhe perguntam se fazem bem em seguir tal ou qual prática, responde, olha só. Se credes que vossa consciência o exija, fazei-o. Deus leva sempre em conta a intenção. Numa palavra, ele não se impõe a ninguém.
Então, gente, se eu quiser fazer oração de cabeça para baixo, a minha intenção é o que conta. Isso não vai dizer se eu sou espírita ou não. Não vai. O muçulmano pode estar fazendo uma oração de uma maneira completamente diferente, lá, ajoelhado, com a cabeça no chão. E pode, ao mesmo tempo que ele está fazendo essa oração, ou fazendo as práticas religiosas dele, ser adepto espírita. Pode também. Aí, esse último slide, ele fala assim: uma das consequências do progresso moral será certamente um dia a unificação das crenças. Ela ocorrerá quando os diferentes cultos reconhecerem que há um só Deus para todos os homens, e que é absurdo e indigno dele lançar-se anátemas, maldições. Absurdo e indigno dele, de Deus, lançar maldições por não se o adorar da mesma maneira. Então Kardec está falando aqui pra gente, na Revista Espírita, ele escreveu isso, que Deus, ele nunca vai amaldiçoar ninguém por estar o adorando de uma maneira diferente. Por que muitos de nós apontamos os dedos para as pessoas? Porque às vezes elas trabalham de uma maneira diferente. Ah, aquele grupo lá está fazendo vivências espíritas. Nosso companheiro Antônio, ele gosta de fazer antes de toda a palestra, eu acho que a maioria do pessoal já viu, né? Ele pede para todo mundo, quando vai começar a palestra, se levantar e se abraçar, se cumprimentar, né? Isso é uma vivência. É nós exteriorizarmos a fraternidade pelo próximo, confraternizarmos a nossa amorosidade pelo próximo. Mas tem muita gente que não gosta dessa palavra. Mas se a gente mudar a palavra e a gente falar dinâmicas de grupo, aí sim, todo grupo espírita faz dinâmica de grupo. Sempre fez e sempre vai fazer. Mas porque algum grupo usa, vivência. Isso aí, olha, eles estão fascinados, estão obsediados. São antidoutrinários, não são espíritas, não. Isso é movimento paralelo. Aí tem a questão do movimento paralelo. A gente coloca o outro numa caixinha lá. Esses aqui, eles estão fazendo um movimento espírita paralelo. Primeiramente, com a presunção de dizer o quê? Que nós somos o movimento certo. E aqueles lá são os paralelos. Eles estão errados. Eles não são do movimento certo. Eles estão no movimento paralelo. Eles estão errados. Nós somos os donos da verdade. E ao mesmo tempo, para eles agora, nós nos tornamos um movimento paralelo também, porque paralelo é um do lado do outro. Se eu estou chamando o outro de paralelo, como é que ele vai me enxergar? Como outro paralelo. Então Kardec fala pra gente que isso não pode funcionar assim. Deus, Ele não pede, não espera que os seus filhos o adorem da mesma maneira. Isso é impossível. Por causa das nossas existências, da nossa cultura, das diferenças espirituais, e assim vai, e assim vai. Impossível. Então olha só, como é que a gente chegou a nos desconectarmos, muito de nós, não todos, nós espíritas, da mensagem original, pura, que é o espiritismo, que é a codificação. Olha só. Então a gente termina aqui só lembrando que
seria muito importante para a gente, principalmente no ano novo, que a gente faz resoluções de ano novo, a gente pensar mais nessa questão da fraternidade entre nós religiosos, nós espíritas, que nós criássemos em nossas mentes, tipo assim, uma campanha permanente fraternal para com os outros religiosos. Que isso não saísse mais da nossa mente. Campanha fraternal permanente. Olha que coisa bonita. Eu acho que vou fazer um trademark desse. Gostei do dizer. Porque é assim que o verdadeiro espírita deve trabalhar. E que, aliás, o verdadeiro espírita, quem que é? Não é o espírita que dá passe assim ou assim. Não é o espírito que tem uma toalha branca na mesa no centro, não é. Quem que é o verdadeiro espírita segundo Allan Kardec? Aquele que trabalha para vencer as suas más inclinações. Esse é o verdadeiro espírita. E como esse tema é um pouco carregado, a gente vai colocar aqui um videozinho muito interessante para a gente terminar, tá bom? Como é que você tá, cara? Tô bem, cara. Quanto tempo, hein? Eu tô muito bem, graças a Deus. Isso aí. Como é que tá a sua vida? Eu fiquei sabendo que você teve uns problemas na família. É verdade, mas eu já consegui resolver, graças a Deus, inclusive por uma situação que você tentou falar comigo um tempo atrás, mas eu não dava ouvido, não gostava muito da maneira que você falava. Mas hoje eu me encontrei, cara. Eu me converti ao evangelho, cara. Eu Sério? sou crente agora, sou cristão, Que convertido. isso? Mentira. É, tem um tempo já. Nossa, que isso, cara. Parabéns, Obrigado, parabéns. Vamos lá na valeu. igreja? Ó, vai ter culto, daqui a pouquinho, tem o culto das 17 horas. Vamos lá comigo? Vai ser Então, bênção. eu já vou numa igreja hoje, eu tenho já um tempinho já convertido. Eu já tô indo na minha igreja, já ajudo lá e gosto muito da minha igreja, cara. Então eu até posso fazer uma visita lá um dia na tua igreja, mas eu gosto muito da minha, eu tô bem lá. Mas que igreja que você vai? Cara, aquela ali perto do parquinho ali, da praça, a igreja B, sabe? Você vai na igreja B? Cara, Vou, você é qual o problema? doido, você é doido. Você Hã? não pode ir nessa igreja, não. Por que não? Essa igreja é tudo liberado. Pode fazer o que quiser, pode subir no altar de bermuda. As mulheres vão de calça para a igreja. Eles põem umas luzes assim na hora do culto, assim, ó, que parece que é boate, assim. Fora. Cara, meu Deus, você tá fazendo tatuagem, cara. Não, meu Deus do céu. Cara, sai dessa igreja, vamos lá pra Cara, mim. olha só, isso é tudo doutrina, cara. Tua igreja é qual? A minha igreja é a igreja A. Ah, tá explicado. Cara, vocês são muito 880. Essa igreja também é muito ultrapassada que você tá, cara. Ah, só porque eu fiz tatuagem eu vou pro inferno, aí eu não posso usar uma calça rasgada, a mulher não pode ir pra minha igreja de calça, não pode usar bermuda no altar. Não tem nada onde tá escrito isso. Aí a tua igreja chega lá, reclama que a minha igreja tem luz de boate, não sei o quê. Chega na sua, aquela luz padrão, tem um cara do teclado, a senhora da flauta, que parece que vai morrer a qualquer momento, e o cara que tá lá no teclado, e o outro que canta geralmente bem mal. Você não pode falar Isso isso não da é, minha igreja. esse padrão aí tá ultrapassado, é século XX. Não é Já ultrapassado, deu, nós já estamos deu. aqui, ó, na palavra de Deus. Mas isso não tá Nós escrito em estamos lugar aqui, nenhum, ó, cara. totalmente Isso é aqui. regra. Isso é regra, tua igreja tá ultrapassada e vocês não enxergam isso. E além de estar ultrapassada, ainda ficar falando mal das igrejas. Você se converteu mesmo? lógico que eu me E converti. cadê sua Bíblia? Porque eu tô com a minha, eu tô fazendo meu papel de crente, Minha tô andando com a Bíblia? Bíblia. Minha Bíblia tá aqui, ó. Que isso? Você tá Não doido? tem aplicativo não? Aqui, cara. Não. Essa é a Bíblia de verdade. Não, aqui tá aqui, ó, século XXI. Olha só. Qualquer momento eu chego aqui e leio a Bíblia. Essa igreja sua aí não vai dar certo pra você. Você vai se dar muito mal nela ainda. Não, cara, já tá? tô me dando bem, não tem nada disso. Não tem Olha, nada deixa eu te disso. falar uma coisa. Ah. A minha igreja, a igreja A, segue a palavra de Deus à risca. Nós estamos fazendo de tudo para agradar o nosso Deus, tá bom? Ah. Não tem esse negócio E ela não tá fazendo pra agradar a Deus? Não. Ah, cara.
assim não dá. Você quer dizer então pra mim que a tua igreja é melhor que a minha? A minha igreja é muito melhor do que a sua. Peraí, gente. Com licença, desculpa incomodar aqui, não tem como eu não ouvir, mas... Só uma pergunta, vocês são da mesma religião? Ah, sim. Então por que vocês estão brigando? A igreja dele é ultrapassada. A igreja dele é muito, muito liberal. Mas eu acho que se você é da igreja B e você é da igreja A, acho que o mínimo que vocês deveriam ter é respeito um pelo outro. Vocês não servem ao mesmo Deus? Teoricamente sim, né? Já que é o mesmo Deus, é a mesma religião, acho que o que tem que haver um pouco entre vocês é o respeito. Acho que isso é o básico entre o ser humano. Não é porque você é da igreja A ou da igreja B que uma é melhor que a outra. Não é verdade? Pelo menos essa é a minha opinião. Eu queria dizer isso pra vocês, tá bom? Porque eu tava ouvindo aqui, tava muito chato. Mas, moço, fala. Mas que igreja você vai? Eu não sou de igreja nenhuma. Eu sou ateu. Que todos tenhamos um ótimo ano com muita tolerância religiosa.